Então, eu quero acolher a todos e todas com muita alegria, muita satisfação, agradecer a presença aqui nesse espaço virtual, agradecer principalmente a presença da Leis Maria Garcia, do Amaro da Silva Júnior, professor Alexandre Teixeira também da ProEx, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Armindo Teodósio, o Theo, professor da PUC Minas, e a gente vai realizar essa atividade aqui como uma das ações de um projeto de extensão que a gente desenvolve em Brumadinho, chamado Universidade Aberta. Eu vou passar a palavra para o professor Alexandre, porque essa é uma atividade da Pró-Reitoria de Extensão que tem nos dado todo o apoio e sido decisiva aí para o sucesso do projeto. Então, agradeço muito a ProEx, na figura do professor Alexandre. Por favor, Alexandre, faça aí a acolhida, né, de todos e todas. Obrigado, Theo. Bom dia a todas e todos. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma acolhida e uma fala de abertura mais informal. Eu acho que esse tipo de atividade à distância nos permite isso, né, sem comprometer a qualidade, a seriedade do diálogo e do debate que virá. Bom, me foi pedido para fazer uma breve apresentação aqui em nome da Pró-Reitoria de Extensão. O professor Theo já havia mencionado que esse projeto Universidade Aberta, coordenado por ele, é uma iniciativa que é fomentado pela universidade, não é? E a universidade ela tem acolhido uma série de projetos, um conjunto de projetos, desde que o desastre crime do rompimento das barragens em Brumadinho ocorreu no final de janeiro do ano passado. O professor Theo fez parte de uma primeira comissão que buscou, né, o apoio do magnífico reitor, que de pronto não só disponibilizou, não é, o apoio institucional da PUC Minas, mas também o apoio financeiro para a realização de projetos especiais, não é, que visam, sobretudo, fortalecer, não é, os atingidos e as atingidas, para que eles próprios possam, não é, reconstruir as suas vidas, não é, reconstruindo a partir do que eles têm de direito, não é, ou seja, buscando uma reparação integral, a reconstituição dos laços que foram perdidos, a preservação das memórias, das histórias das pessoas que foram perdidas com a tragédia e com o crime. Então, desde o ano passado, a PUC tem fomentado um conjunto de iniciativas. Esse projeto Universidade Aberta, ela entra dentro dessa perspectiva, que é muito próxima da extensão universitária, do espírito da extensão, dos princípios da extensão universitária, que é potencializar justamente para que as pessoas atingidas, e os atingidos e as atingidas de Brumadinho possam se fortalecer também do ponto de vista de conhecimentos, informações que são críticas sobre os processos sociais, econômicos, políticos, culturais que impactam aquela região, mas não apenas aquela, ligadas à questão da mineração, né, da minério-dependência, que é um tema muito importante aqui no estado de Minas Gerais, né, que tem uma série de desdobramentos aí, não só ambientais, mas também sociais, econômicos, enfim, não é? Mesmo num contexto de não crime, de não desastre, né? Então, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, eu gostaria de dizer que esse projeto ele é um projeto especial, porque ele vai nessa perspectiva do fortalecimento dos laços, das informações, enfim, de tudo aquilo que é necessário para que uma comunidade, de fato, se reerga, não é, com dignidade, lutando e reivindicando seus direitos, né, buscando o fortalecimento da democracia, da participação, que tem a ver com o tema da roda de diálogo de hoje. Então, desejo a todos e todas uma ótima manhã de trabalho e já peço as minhas desculpas antecipadas, já havia antecipado para a Patrícia, que infelizmente nesses dois primeiros encontros, no da manhã e no da tarde, eu não vou poder ficar para o debate porque eu tenho outros compromissos, mas no da noite eu consigo ficar até o final das discussões. Eu não sei se o debate vai ser gravado, mas depois então eu consigo acompanhar as discussões pelo debate. Então, uma boa roda de conversa para todos e todas.
Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Novamente, aí, eu obrigado em nome também de todos nós que trabalhamos com a extensão, né, para a PUC e para a PROEX, né, que não mediram esforços, como você lembrou, o magnífico reitor, né, da gente atuar em Brumadinho. Muito obrigado pela acolhida calorosa. Eu queria fazer umas breves palavras também para posicionar o tema, né, o nosso projeto, e também um encontro muito positivo aqui para nós, que é o encontro do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais. A gente tem aqui conosco a professora Tânia Cristina Teixeira, que coordena, junto à PROEX, essa área, né, dos estudos de trabalho, renda e econômicos, também assessora, né, e é uma grande interlocutora também entre PROEX e o ICEG, né. E hoje a gente recebe aqui um colega da contabilidade muito querido, né, e a Leice também, que é uma pessoa muito querida e como eu vou apresentar, vocês vão ver uma pessoa com muita importância para o contexto que a gente vai discutir, nacional e aplicada à realidade de Brumadinho. Para os alunos que estão nos assistindo, vão nos assistir, né, seja da PUC ou de fora da PUC, fica o convite para que vocês sempre se envolvam com os projetos de extensão, que é uma forma muito importante de aprofundar a formação, né? E eu quero agradecer, porque na extensão a gente faz tudo a partir também e com o protagonismo dos alunos. Então, cada vez mais eu tenho tentado construir uma gestão de projetos bem horizontal e participativa, e isso que a gente está produzindo agora é fruto do esforço da Patrícia dos Anjos, que está aqui conosco, da Amanda Ribeiro, Carolina Ribeiro, que é também bolsista de extensão, do Bernardo Charrusca, né, do Frederico Dornelas e do Thales, tá? Que são excelentes, Thales Cordeiro, bolsistas de extensão. Obrigado, viu, equipe? Então, se a gente tem todo esse suporte tecnológico aqui, funcionando super bem, com qualidade, isso se deve a eles também. E a gente tem que agradecer, né? Mas eu quero apresentar para a discussão de hoje, vou falar mais resumidamente o currículo da Leice e do Amaro, e aí quando eles fizerem a fala, eu peço que complementem as questões subjacentes. A Leice fez um pós-doutorado em administração na PUC Minas, né? Tem doutorado em administração pelo FMG, mestrado pela UFRJ na área de engenharia de produção, né, Leice? E a graduação em engenharia, né? Deixa eu ver aqui. É isso, Leice? Desculpa ser. Isso mesmo. E é uma auditora federal de finança e controle, né, atuando na CGU, com uma importante trajetória de difusão e consolidação e formação de observatórios sociais por todo o Brasil. E especialmente em Brumadinho. A Leice é uma moradora de Brumadinho, da região de Casa Branca, né, Leice? E muito envolvida também com todas as lutas, até mesmo antes do crime, né, da tragédia crime. Então, uma pessoa que tem muito a nos oferecer nesse debate sobre participação, controle social, accountability, em territórios que sofrem com a mineração. E com os quais, né, mano, muitas vezes o gestor público afirma que a principal fonte de renda vem da mineração, nós precisamos da mineração, que é só com a mineração que as coisas acontecem. E aí se configura também a minério dependência. E o querido professor Amaro da Silva Júnior, né, é professor do curso de Ciências Contábeis da PUC, mestre em Ciências Sociais, foi nosso colega, né, Alexandre, de mestrado lá nas Ciências Sociais, um pouquinho antes de mim, eu acho que um pouquinho antes do Alexandre também. É da primeira turma. A primeira, isso. E um professor de referência do curso de Ciências Contábeis, né? E também um funcionário público aposentado da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é muito importante destacar, Amaro, porque, infelizmente,
a gente vive momentos aí da nossa vida política em que o funcionalismo público é muito mal visto e muito mal compreendido, né? As pessoas pensam que trabalhar para o setor público, né, Leis, não é servir ao cidadão, e são todos servidores públicos, né? Então, aqueles que se propõem a trabalhar com orçamento público, transparência, controle social, eu acredito que são ainda mais servidores públicos, né? Tem esse espírito público dentro de si. E o professor Amaro e a Leice têm esse espírito consigo. Então, como que a gente vai fazer aqui na nossa conversa, tá? Cada um vai fazer uma fala inicial e depois a gente abre para todos e todas que estão aqui. Vocês podem se manifestar pelo chat ou, no momento do debate, abrir aí o microfone, o vídeo e se manifestar, tá? Muito obrigado, Leis, pelo seu tempo, pelo seu carinho, sua energia, sua boa vontade. E também ao Amaro, pelo tempo, carinho, energia, por estar aqui conosco, tá? Vou passar a palavra, então, para a Leice. Por favor, Leice, para você fazer suas considerações, tá? Bom dia a todos e todas. É uma alegria enorme estar aqui. Obrigada, Theo, né, pela apresentação tão carinhosa e completa, né? Nem preciso falar nada. Apenas, talvez para menos, dizer o seguinte, que a CGU tem um trabalho, né, voltado para fomenta controle social. Então a CGU teve-se tem, né, muitas parcerias com todos os observatórios sociais do Brasil, mas eu tive na CGU, aqui em Minas, depois que eu voltei de Brasília, em 2015, a possibilidade de trabalhar num projeto de fomento a observatórios sociais aqui na região. E aí, especialmente no Observatório Social de Belo Horizonte e de Brumadinho, eu tenho tido uma atividade, né, mais dinâmica, e por ser de Brumadinho, eu sou uma integrante do Observatório, né, de Brumadinho. Então, é desse lugar de fala que eu estou aqui, né, para conversar com a PUC, com quem assim, eu já estou firmando muitas parcerias em vários projetos que eu estou participando, né? Em especial, o projeto do Portal Diálogos, em que o objetivo é, no curto prazo, nós disponibilizarmos para a população de Brumadinho, nós estamos fazendo um piloto, nossa ideia é expandir esse projeto, mas transparência a partir da sociedade civil, né? A própria sociedade civil gerando informação. E eu vou me permitir, então, compartilhar uma tela com vocês, da minha apresentação, que eu quero falar durante, no máximo, aí, uns 15 minutos. Eu vou aqui colocar a minha apresentação já. Deixa eu voltar aqui. Acho que ela não está ainda, né? Deixa eu pegar aqui. Não, ainda não. Uhum. Eu tenho que clicar na tela. Você tem que clicar no apresentar agora, à sua direita. Eu fui ali, mas ela não está entrando aqui. Só um minutinho. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal. Patrícia, Amanda, Bernardo, Fred, Thales, será que é porque a Leice está aqui como host? Não, vai dar. Agora deu. Agora deu. Isso. Pronto. Então, eu quero falar assim, no máximo uns 15 minutos, e se eu vou ficar aqui no controle, para a gente ter mais tempo de conversa, né, de discussão. Eu quero falar um pouco por alguns conceitos, para a gente ter certeza
que nós estamos falando da mesma coisa. E aí, eu vou para avaliar a realidade de Brumadinho e vou tentar apontar saídas daquilo que a gente tem. Então, eu queria pegar 3 conceitos: participação, controle social e transparência. Acho que a gente tem, pela própria natureza humana e de sociedade, né, um problema que a gente naturaliza as coisas e acho que passa a considerar que tudo isso sempre foi assim e que é uma realidade absolutamente concreta, né, da nossa construção social. Perde essa visão, às vezes até assim, do quão recente algumas ideias que foram trazidas para o nosso contexto, né, de vida. Então, participação, a despeito de termos assim, uma movimentação da sociedade civil muito intensa, né, para derrubar o estado de ditadura militar do Brasil, para recuperar a democracia, né, a ideia, a noção de participação da população na gestão pública, ela é da Constituição de 88, né? É tida, todos sabem que ela traz essa, não em termos de controle social, de transparência, ela traz nas políticas públicas de saúde, assistência social e educação, ela utiliza 3 termos, né? Participação da comunidade, lá na saúde, gestão democrática na assistência e participação da população na educação. E aí, como é que essa ideia de controle social ela surge? Ela também é recente, ela é dos anos 90, a primeira vez que ela aparece nessa forma é na Lei do SUS, né, na 8.080, e que coloca no ordenamento jurídico a noção de controle social através de conselho da despesa pública, né? Então, ali você tem um problema que o Estado está tendo que descentralizar muito recurso, no momento em que a ideia é de redução do Estado, né? Ali nos anos 90 tinha essa crise do modelo do Estado burocrático, não podia mais crescer. Então, como fazer, né? Descentralizar recursos e, ao mesmo tempo, não poder crescer as instâncias de controle do Estado. Então, nada melhor do que passar também uma parte da responsabilidade para a sociedade civil, né? Então, os conselhos passaram a ter que assinar a aprovação de prestação de contas. Isso aconteceu na saúde, aconteceu na educação e acontece na assistência social. E a transparência, ela é ainda mais recente, ela surge no ordenamento jurídico nos anos 2000 e foi na lei de responsabilidade fiscal, mas a ideia da transparência ativa ela é absolutamente recente, né? É de 2009, com a lei conhecida como Lei da Transparência, a Lei Capiberibe, e que traz uma obrigação de todos os municípios assim, os grandes eram os municípios, mais de 500 mil seria imediato, até os de 50 mil tiveram 3 anos para se adaptar a essa visão de que as contas públicas deveriam ficar acessíveis à população de uma forma online e em tempo, né? E a Lei de Acesso à Informação de 2011 acolheu, né, essa exigência de transparência e também coloca novos desafios para os municípios, para a gestão fazer transparência pública. E aí vamos conversar como é que uma coisa é a lei formal e a outra coisa, né, seria o direito formal, a outra coisa é a materialização do direito. Então, assim, há uma certa distância e a gente tem que ver como é que a democracia brasileira vem estabilizando esses conceitos previstos na legislação, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, e eu vi bem que o termo que vocês usaram hoje aqui foi participação popular, não participação social,
é que a participação social ela está mais atrelada a essa ponte com o Estado, né? É uma participação política que tem um viés de relacionamento com as instituições públicas, né? Então, é através de conselhos, conferências, comitês, é um espaço de democracia deliberativa que traz essa ideia de participação social. Já a participação popular seria uma prática de movimento que aproveita, que gera novos saberes, né? E esses saberes são apropriados por uma ação política de forma a produzir mais autonomia para a própria população, que eu acho que é onde a gente está falando mais aqui, né? De como a gente vai gerar, vai usar, né, essa relação, né, essa visão relacional de Estado, sociedade e mercado. Eu acho que não tem como, dado que a gente está falando de mineira dependência, a gente tem que trazer, né, o setor produtivo para esse debate, de forma a trazer mais autonomia para a sociedade civil, no seu grande objetivo de gerar o bem comum. Quer dizer, nessa fala. Bom, transparência. O que a gente pensa normalmente em transparência? O que está ficando assim geral, todo mundo só escuta esse entendimento. Quer dizer, é um conceito que se faz numa crise do Estado, né? O Estado passa a ser visto como o Estado ineficiente, como o Theo colocou, o servidor público e o Estado. Então, são duas ideias negativas sobre o Estado, que ele é ineficiente e que a possibilidade de atos ilícitos é muito grande no setor público, né? Então é preciso, o acordo que se faz não, eu vou ser transparente, dessa forma eu posso ser legítimo. Então essa é a promessa, né, que chega ao Brasil ali nos anos 2000, mas a gente vai ver que a estabilização desse instituto é muito precária ainda, né? E talvez a gente deva também discutir transparência em outra chave, tal como a gente faz com participação popular. O controle social também da mesma forma, né, que a transparência, aí a gente podia ficar uma tarde toda discutindo sobre esse conceito, mas em geral ele é entendido como o controle da sociedade sobre o Estado. De novo, traz uma carga um pouco negativa, dizendo que o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, é ilícito, então a sociedade precisa. Então, é um Estado, é uma população fiscal, os órgãos de controle gostam muito de dizer, nós somos poucos, então a gente precisa do cidadão fiscal, do cidadão atento. Uma coisa, a gente precisa do cidadão, eu gosto mais da ideia de que a gente precisa do cidadão ocupando os espaços de controle do espaço público, né? Tendo como objetivo gerar eu acho que uma evolução da democracia brasileira. Essa é a discussão que eu gosto mais. Então, o desafio da transparência, da participação popular e do controle social no Brasil como um todo, não apenas num território de minério dependência, vem de características muito perversas e difíceis da nossa democracia, né? Nós temos uma democracia eleitoral, que significa que nós temos o poder de voto, mas o Estado não estabiliza o interesse público como uma realidade do contexto nacional, né? A gente não tem, em geral, os ganhadores do jogo político utilizam o Estado muito mais favorável às elites do que à população como um todo, né? Então, a gente tem uma limitação do Estado de Direito muito séria, a gente não participa, né, da elaboração das leis, o funcionamento do Estado de Direito é muito precário para estabilizar o interesse público, e a sociedade civil é muito fragmentada, né? A gente tem as castas, a gente tem os doutores, a gente tem a população do subdireito. Então, assim, é muito complicado, assim, a sociedade civil, que normalmente é apresentada como um conceito muito positivo, nós precisamos também discutir muito isso aqui, né? Até que ponto nós temos
uma coesão social, uma capacidade de trabalhar com coesão social, para que a gente seja capaz de constranger as instituições para fazer a mudança do Brasil para uma democracia mais universalista e mais igualitária? Essa é uma pergunta séria, e que a situação de minério e dependência, que eu estou trazendo aqui o conceito de Teotônio dos Santos, ele fez um trabalho para Brumadinho, focalizando Brumadinho e Mariana, né? Ele coloca o problema da estrutura de dependência frente à atividade mineradora, trazendo prejuízo para as possíveis outras atividades econômicas, a fragilização da comunidade, porque ela estabelece uma visão de dependência. Então, ela não questiona sequer os problemas ambientais ou sociais decorrentes da minerodependência, e a atividade econômica, né, do município, ela ganha, né, um impulso muito grande pela atividade produtiva que estrutura essa minerodependência. Então, a minerodependência pega, então, aquela situação que no contexto nacional já é grave e traz muito mais para a elite econômica, a elite política e burocrática, certamente vai estabelecer alianças, dificultando ainda mais, e a própria elite da sociedade civil também, né? Então, a gente tem um contexto que é muito mais difícil pensar num movimento de construção de uma visão de ganho para todos, né? Isso é ainda mais difícil. Então, vamos ver Brumadinho, né? Eu chego aqui na análise, eu vou trazer aqui um resultado de um trabalho em que eu, o Theo e a Júnia analisamos a participação social em Brumadinho, os desafios do controle social, né? E a gente aqui, eu vou trazer tão somente aquilo que a gente compreendeu da população, dos respondentes aos questionários que nós aplicamos. Apenas 15% da população dos respondentes dizia que compreende orçamento, né? E 8% concordava que existia transparência de contas públicas em Brumadinho. Isso aqui a gente aplicou os questionários em 2017 e 2018. Participo de audiências públicas, apenas 22%. E o mesmo percentual achava que tinha oportunidade de participação social. Quem enxergava que os serviços públicos eram de qualidade em Brumadinho, apenas 19%, uma pequena minoria, né? As obras públicas, 15%, então menor ainda que os serviços. As obras públicas atendiam às prioridades da população, né? Então somente 15% fazia essa relação. Termos de confiança, 9% confiavam nos jornais de Brumadinho. 19% confiava em líderes comunitários. Então, aqui é uma altura dentro da própria sociedade civil. Confiança no Estado. De Minas, na época, 5% tinha confiança, 5% confiava no Congresso, 5% confiava no presidente da República. Quando chegava no território local, esse percentual aumentava. 20% confiava no prefeito. Aqui é um papel mesmo assim, né, da figura, né, do político local, em que ele consegue ter, né, no imaginário das pessoas né, aquela visão até do pai ou daquele que vai proteger. Então essa relação ainda ela fica mais próxima aqui. Quando vai para o Poder Legislativo, diminui, 10% confia nos vereadores e 11% confia nos funcionários da prefeitura. Então, aqui a gente vê bem essa diferença, né, entre a confiança no prefeito e até que é maior do que nos funcionários da prefeitura, o que é surpreendente. Aí, quando a gente vai para o Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, há uma
um grande aumento, o que significa que há uma expectativa nas instituições de controle que elas façam, né, alguma coisa. Aqui está distante também. Então, o que a gente concluiu? Que existe uma instrumentalização insuficiente em termos de conhecimento da organização das contas públicas e é precário o acesso aos dados. A participação é extremamente baixa, faltou essa palavrinha aqui, né, nos espaços deliberativos, as pessoas não participam mesmo. O nível de confiança é extremamente baixo dentro do território, né, seja com o Estado, seja com o mercado, seja com a própria sociedade civil. E a gente conclui que a capacidade de articulação, né, por esses questionários respondidos e a consequente fortalecimento da força coletiva que poderia emergir na sociedade civil é bastante precária, dado que assim, não existe um capital social apoiado, né, na confiança para a formação de redes capazes de levar ao bem comum. E aí, o que a gente pode fazer? Em termos de transparência, de controle social, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui prático do Observatório Social de Brumadinho. De outubro de 2019 até junho de 2020, o portal de transparência de Brumadinho não tinha nada lançado, assim como o portal do TCE, que abrangia informações de município, não trazia nada sobre Brumadinho. A gente foi um branco que aconteceu nesse período. E o observatório, no dia 4 de junho, enviou um ofício circular tanto para as autoridades locais quanto os órgãos de controle, TCU, TCE, CGU, etc., falando do problema grave. Inclusive, por exemplo, todas as despesas para combate à Covid, que pela lei só poderia ter, né, dispensa de licitação mediante a transparência para quem estava vendendo, etc., era assim, era zero, não tínhamos nada de transparência até então, e a gente fez esse ofício circular em junho. Quando foi setembro, a gente já passou a ter, tanto no portal quanto no portal do TCE, informações sobre as contas do município, inclusive as compras de Covid. Então, é possível, né, quando a gente constrange as autoridades, é possível realmente que algo seja feito, porque a lei prevê. Então, o que a gente propõe para avançar? Nós temos que fortalecer a força coletiva, não há outro caminho, né? E para isso a gente precisa da conexão dos movimentos sociais e iniciativas locais, para a formação de uma rede social, aglutinação de grupos competitivos e coesão social. Tem uma amiga, a Lúcia, que estava aqui, ela gosta muito de falar da hipérbole cívica, né? Que é o que a gente está propondo de construir aí como um portal que nós vamos lançar daqui a pouquinho, com participação do Observatório Social de Brumadinho. E vamos gerar informação e tratamento de dados pela própria sociedade civil. Aqui eu trago um exemplo para vocês verem do tipo de informação que a gente vai deixar disponibilizado e a gente vai interpretar isso para o cidadão. Por exemplo, o que a gente acha interessante aqui? Despesa alocada por unidade orçamentária. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, por exemplo, desenvolvimento de cidadania foi autorizado R$140 mil no município no orçamento de 2019 e foi gasto zero. Então, a fala de que o cidadão tem importância, de que a participação tem importância para o Estado fica totalmente desmoralizado quando você vê um dado desse. Aqui, por exemplo, o Fundo de Habitação de Interesse Social. Olha só, a autorização de recurso, R$300. Né? Isso foi proposta do Poder Executivo, aprovado pelo Poder Legislativo. A gente participou no sentido de tentar fazer proposta de mudança e a gente não consegue nada mudar, nenhuma proposta de lei orçamentária, nem de lei de diretrizes no município de Brumadinho, porque a gente não tem força coletiva. A gente faz proposta, mas quem
domina o orçamento, ou quem aprova, que é o legislativo, chega e faz da forma como quer. Aqui, por exemplo, o Fundo Municipal de Turismo, dizem que turismo é muito importante para Brumadinho e para sair da mineira dependência, fazer outras coisas. Tinha 28 mil no orçamento autorizado de 296 milhões, né? Então, assim, vê que não é também um assunto tão sério. E foi gasto zero, né? Então, isso é muito importante a gente falar e pensar e discutir com a população e com o setor do Estado e com o mercado. Aqui eu trouxe o perfil de receita arrecadada, que vai ser, será outro dado que a gente vai estar trazendo mensalmente sobre o município, né? Aqui eu quero mostrar bastante principalmente duas fontes de receita, que é a participação de impostos, compensação financeira para exploração de recursos, aqui está minério, de minério e de petróleo, dá 53 milhões, 45 de minério, a CEFEM, e cerca de 8 o de petróleo. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né, para o fato de que a gente tem outras transferências aqui, que foi em 2019 a fonte maior de receitas, né? Aqui nós temos receitas de pessoas jurídicas, de empresas, provavelmente vale. Só que não há transparência, nem de onde e por que esse recurso foi transferido para a prefeitura, e nós também não temos informação do gasto, porque entra como tesouro e a prefeitura a gente não consegue entender. Então, são os limites da questão, né, da transparência. Nós precisamos, então, o que a gente pode fazer enquanto cidadão, além de buscar nos juntar, mas qualquer um de nós pode apostar no diálogo, né? Saber que uma cidade é plural, conhecer as formas de planejar e executar o orçamento, que isso é muito importante se a gente quer discutir para onde o município vai, ocupar os espaços de deliberação coletiva. E eu gosto muito do Tocqueville quando ele fala que a gente precisa desenvolver um interesse bem compreendido, que é o seguinte: eu tenho todo direito, né, de ter meu interesse próprio, né, mas que ele esteja subordinado ao interesse coletivo. Quer dizer, o dia que eu desenvolver esse interesse, é possível que eu, né, vou estar fazendo melhor do ponto de vista da minha cidadania. É isso, Théo, obrigada. Eu falei mais do que eu queria. Mas foi ótimo, pode falar à vontade, Leice. Muito obrigado, viu? Muito rica a apresentação. Ô, Leice, depois eu vou pedir que você escreva aqui no chat seu e-mail. Você passou muito rapidamente um slide com seu contato, né? E provavelmente muitos e muitas aqui vão querer acessar, né? E depois, no debate, tá, pessoal? A Leice fez essa fala, o Amaro vai fazer uma fala também, e depois a gente vai abrir para perguntas, debates, conversas. E aí, Leice, quando você for debater com o público, né? Depois eu quero que você fale também da parceria com a PUC, com a professora Fátima Drummond, dessa formação aí do cidadão e dos alunos para esse controle social, tá? Claro, vai ser um prazer. Obrigado, Leice. Vou passar para o professor Amaro, então, com uma vasta experiência de gestão pública e também de ensino e pesquisa nessa área, né? Por favor, Amaro. Seu microfone está fechado, Amaro. Isso. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu vou dar continuidade a essa parte que a nossa pesquisadora, controladora, né, entusiasta da área governamental, começou a falar,
um pouco com o olhar de gestor, com o olhar de contador, sobretudo com o olhar de cidadão. Tá? Eu acho importante, nesse momento, e numa discussão como essa, a gente tem esse olhar de cidadão. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui diz respeito até a essa área de participação social, nessa área política, que é a gestão pública contextualizada em dois grandes pilares, que não têm conceitos assim acabados, mas mostram para nós a dimensão da administração pública, que é a governabilidade e a governança. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pesquisa, por exemplo, o PPAG de Brumadinho, a gente tem comumente encontrar lá um trabalho que evidencie os problemas da cidade, que apresente diagnósticos, que apresente a situação econômica do ente municipal e, sobretudo, que formule políticas através de programas. E na pesquisa que eu fiz, específica de Brumadinho, eu me deparei com uma grande lacuna. Agora, para o PPAG de 2018 e 2021, eu não encontrei essa parte do diagnóstico, daquilo que sustenta o planejamento governamental a médio prazo. Eu encontrei informação em PPAG anterior, até 2017, com relação de programas. Mas, como a própria lei se colocou, a transparência, que deve ser exercitada, não deu para perceber no site oficial da prefeitura. Então, é importante que o governo municipal ele evidencie as suas informações, usando uma terminologia contábil: evidenciação, divulgação, transparência. E o PPAG, ele é um grande instrumento de divulgação de uma proposta organizada, coordenada de governo. Paralelo a essa questão da formulação de políticas e divulgação de políticas, é importante que o ente público também demonstre uma capacidade alocativa. E quando a gente debruça sobre as contas de Brumadinho, pegando até o balanço de 2019, a gente depara com um superávit orçamentário considerável, tá? Um superávit superior a 78 milhões de reais. Então, vejam bem, foi colocado pela lei. Nós temos aí como a maior receita de Brumadinho as transferências de instituições privadas. Ok? Transferências de instituições privadas. 78 milhões. Nós temos previsto para 2020, no orçamento oficial de Brumadinho, 133 milhões dessas mesmas transferências. E quando se fala que falta transparência a essa informação, tem sustentação sim essa afirmativa. Agora, é importante, indo ao encontro da informação, que o próprio ente municipal, e aí eu abro até para a gente depois estar conversando a respeito disso, que exercite aquilo que nós temos hoje em dia de identificação não só da receita, como também da aplicação dos recursos públicos. E hoje nós temos todas as ferramentas disponíveis para estar demonstrando isso. Digo e menciono a classificação por fonte e destinação de recursos. Essa classificação pormenoriza, por exemplo, essa questão das transferências de instituições privadas. Tá? Vai no detalhe, vai no analítico, e se porventura houver necessidade de verticalizar mais a informação, que o ente municipal pormenorize isso e divulgue. Por quê? Não divulgar o detalhe da maior receita de Brumadinho é só negar informação para a sociedade.
Estão entendendo? Quer dizer, o controller, e aí eu falo como gestor, tá? O sistema de controle interno do município não pode ficar refém a um detalhe da classificação orçamentária. Ele tem que mostrar, isso é um princípio contábil, tá, gente? É um princípio da evidenciação das informações. Então, a contabilidade pública, ela tem que olhar para o cidadão. Tá? Aquilo que é o maior provedor de informações. Os órgãos de controle externo, eles estão presentes, eles têm até uma ascendência sobre vários entes da federação, mas a contabilidade, o fato e o ato contábil devem ser evidenciados para quem financia o Estado e a sociedade. Não se concebe, tá, numa informação que é alocativa, numa informação que diz respeito à governabilidade. Eu estou falando do agente político, é obrigação do prefeito fazer isso. Não demonstrar o detalhe dessa informação. Diferentemente da CEFEM, diferentemente do Fundo Especial de Petróleo, diferentemente do SUS. Então, isso está explicitado. Agora, determinadas receitas, tidas como transferências negociadas, devem ser, tá vendo, elencadas em relatórios específicos, divulgados para todos. E um outro ponto nessa linha que eu também enfatizo da governabilidade, e o orçamento traduz isso, o PPAG traduz isso, as próprias diretrizes orçamentárias também, diz respeito à capacidade de liderança que deve ter o gestor público. Ou seja, colocar o PPAG debaixo do braço, colocar o orçamento debaixo do braço e captar recursos. Recursos junto às instituições públicas, recursos junto ao governo federal, em época de pandemia, tá? Em época de economia desaquecida, demonstrando a sua capacidade tributária plena, essa exigência legal, e trazendo mais recursos. O Brumadinho demonstra parte dessa capacidade. Quando, historicamente, tem essa arrecadação de instituições privadas, a gente sabe muito bem disso, por conta da relação que tem com as empresas mineradoras. Isso, com certeza, interfere no ISSQN. Isso, com certeza, interfere até na prestação de serviço à sociedade. A gente vê, por exemplo, que Brumadinho tem uma situação superavitária em termos de Fundeb, ou seja, tem um censo educacional, tá, com número de alunos que faz com que o município venha receber mais do que contribui para o Fundeb. Ou seja, tem um ganho de 5 milhões de reais. Informação positiva. Informação tem que ser demonstrada, tá? Tem que estar nessa gestão política de governo. Então, a gente sempre coloca, né, gente? O setor público, ele recebe muitas críticas. Agora, o setor público, ele tem uma grande obrigação de aplicar com qualidade, não aplicar em volume, aplicar com qualidade, tá? É o que nós chamamos de equidade, tá? E demonstrar o que está aplicando. Tá? Então, razão pela qual esses instrumentos, como o PPAG, como a diretriz orçamentária e o próprio orçamento, vejam bem, Brumadinho tem um orçamento para 2020 de 380 milhões. Tem um investimento previsto de mais de 100 milhões. Agora, quando a gente vai no site verificar o que está por trás de execução, de planejamento desse investimento, que é de primeiro mundo, né? 28% do orçamento só para investimento. Para que vocês tenham ideia, o Estado de Minas, ele aplica 4%. Tá? Capitais de estados aí aplicam 10%, 11%. O Brumadinho está com a intenção de processar 100 milhões de reais. Isso é uma responsabilidade política muito grande. Ou seja, o que eu quero dizer que o orçamento ele tem que ser lastreado pela veracidade, pela capacidade operacional. Aí nós entramos na segunda
o segundo pilar, a segunda dimensão da gestão pública, que é a governança. Ou seja, a capacidade financeira, a capacidade operacional, a capacidade tecnológica. Quando a gente vê um site estruturado que evidencia lá, como vídeo Brumadinho, as diárias, tá? E listas diárias, extremamente positivo isso. Mas quando eu não vejo o principal, que é a evidenciação das metas físicas, das obras, e tem lá, né, ações e subações e metas, mas a gente verifica que tem só meta financeira. O cidadão, ele quer saber o que ele está recebendo de serviço. Número de consultas, número de alunos matriculados, número de procedimentos médicos, tempo de espera de um ônibus. É isso que é a grande informação que tem que ser repassada. Aí a gente percebe um senão nesse ponto. Ou seja, a governança ela tem que estar linkada, ela tem que estar alinhada com aquilo que o Estado executa dentro das suas limitações e divulga, né, para o controle externo. Tá? Não é só social, não. Também o institucional, o legal. Tá? Um outro ponto também que a gente verifica, né, é a consistência da informação. Quando eu coloquei na minha fala inicial, né, sobre a qualidade da informação contábil, gente, porque deparei, por exemplo, em Brumadinho, uma questão que é muito específica, muito relevante, a receita corrente líquida, que em Brumadinho ela é ótima, né? Ela aproxima da receita total, a verdade é essa. Olha que indicador ótimo, né? A despesa com o pessoal de Brumadinho está lá embaixo, porque toda a base, limite, tá, está na receita corrente. E a receita corrente incorpora as transferências de instituições privadas. Então, a lei de responsabilidade fiscal foi extremamente boa, ela foi extremamente passiva no que diz respeito a limites da despesa com o pessoal, com entes que têm arrecadação forte de transferências negociadas. Não tem problema, Brumadinho, com despesa com o pessoal. Tá? Mas, por outro lado, a gente percebe que o investimento proposto para 2020, se comparado com 2019, tem uma diferença considerável. Do que eu estou falando? Eu estou falando que 2019, tá, o investimento foi de 41 milhões, 13% da receita, 17% da despesa. Tá? E que esse investimento ele gerou uma dívida orçamentária para 2020 da ordem de 14 milhões. Tá? 14 milhões só de investimento. E aí a gente fica pensando, será que a prefeitura, independente dessa questão da pandemia, né, gente, que realmente veio balançar as finanças públicas, né? Será que de 41 milhões o município vai ter capacidade operacional, vai ter governança para passar para 100 milhões? Uma grande interrogação. Tá? E mais, que eu vi pouco também, analisando as informações oficiais, a participação social nas decisões alocativas dos investimentos. Quando se fala em estrutura de gasto público, nós estamos aí com pessoal, nós estamos com gasto operacional, mas sobretudo com investimentos. Aquilo que mais chama a atenção da sociedade. E ali se colocou bem. Existe uma baixa participação da sociedade nas audiências públicas. Né? Uma baixa participação na hora que vai prestar contas. Quando a gente depara com o auditório, né, o próprio plenário da Câmara Municipal,
a gente vê muito mais a presença de pessoas relacionadas a algum movimento social do que o cidadão comum interessado em saber aonde que o prefeito está aplicando seus recursos. Então, nós temos que reverter essa situação. Nós temos que exercitar essa participação social com maior legitimidade. A verdade é essa. Tá? E aí nós temos que conjugar, sabe, a questão da governança com a governabilidade. Eu estou falando do ponto de vista da aplicabilidade, tá? Desses dois grandes nortes da gestão pública. Ok? Mas eu ia dizendo sobre inconsistência de informações. E aí nós temos que transitar, né? O bom analista, a sociedade civil organizada que detém um mínimo de conhecimento, ele transita pelas informações do próprio município, ele caminha nas informações do controle externo do Tribunal de Contas, ele se apoia nas ONGs que fazem esse trabalho de fiscalização das políticas públicas, isso é importante ser dito, e aí vai um elogio para todo esse trabalho do laboratório. Isso aí é a prática do controle social. Ou seja, isso pressiona o administrador público, faz com que ele pense na qualidade da informação que ele vai estar repassando. Mas também, tá, que esse cidadão, que o aluno, que o pesquisador, que os nossos familiares também venham a consultar a consolidação do banco de dados à disposição de todos pela Secretaria do Tesouro Nacional. O que a gente percebe quando a gente vai lá no SICONF, né, que é o Sistema de Consolidação das Contas Públicas, né, do governo federal, que abarca aí os estados e municípios, e adentra nos relatórios oficiais, como relatório resumido da execução orçamentária, como relatório de gestão fiscal, a gente depara com lacunas de informações. É o que eu estava falando para vocês da receita corrente líquida. Entendendo? E outras informações de cunho financeiro, eu não estou me referindo ao cunho físico, não, a metafísica, não, que infelizmente a LRF não exige um relatório sequer, obrigatório, sistematizado, publicado periodicamente, sobre realização de prestação de serviço. Tá? Ela preocupou com a expressão monetária, com a meta fiscal, mas a meta fiscal financeira. Tá? Então, é um ponto que se coloca. Tá? Nós temos que buscar, junto aos órgãos internos e externos do sistema de controle público, o que a gente começa a enxergar iniciativas do próprio Tribunal de Contas de avaliação do desempenho governamental. Tá? Está começando, graças a Deus, depois de alguns anos aí de ficar só no legal, né, na hermenêutica, ficou só nos atos administrativos, ou ficar só na execução pura e simples do orçamento, agora se inicia um trabalho de avaliar, de analisar, de cobrar a qualidade das informações e a eficácia. Tá? Então, é uma questão muito importante isso. Tá? Sair da expressão monetária e entrar no serviço. E aí, gente, eu entro num ponto com vocês que eu considero importante, que é o patrimônio público. Tá? Quer dizer, o que é o patrimônio público? É aquilo que você tem como direitos. E aí eu fui buscar, quais são os direitos de Brumadinho? Eu identifiquei lá que o Brumadinho tem um crédito de dívida ativa a receber de 25 milhões de reais. Então, quais são as iniciativas que nós temos hoje para proteger esse patrimônio público de um município de 40 mil habitantes,
né? O município que tem uma arrecadação de IPTU, de ITBI, de 1/4 do ISS, a gente sabe por quê? Pela atividade econômica, né? Da região. Né? Mas são 25 milhões de reais que tem que ser cobrados. Então, nós não podemos enxergar apenas só um lado do patrimônio público, que é a prestação de serviço, não. Nós temos que enxergar também aquilo que é a cobrança do direito, dos créditos. Tá? Aí entra num ponto que, hoje em dia, é a evidenciação dos bens móveis e imóveis do setor público. Né? E quando a gente olha para o balanço patrimonial de Brumadinho, a gente depara, né, com uma situação que, sem adentrar, se de fato, tá, aquele patrimônio retrata a realidade. Tá? Então, fica esse olhar também para esse lado. Vejam bem, eu estou saindo da parte orçamentária, estou entrando na parte dos direitos e dos créditos. E um outro ponto que chama muita atenção em Brumadinho, que é uma situação atípica, né? Totalmente fora do que a gente vê em vários entes da federação. Brumadinho tem um resultado nominal, ou seja, tem uma evolução da dívida negativa. Em outras palavras, tem mais crédito financeiro do que dívida a longo prazo. Ótimo indicador, né? Ou seja, Brumadinho passou de 2019 para 2020 com um ativo financeiro batendo aí 100 milhões de reais. O superávit orçamentário foi de 78. Tá? Mas o ativo, ou seja, aquilo que é de caixa, tá? Está numa situação de quase 1/3 da execução orçamentária. Me chama a atenção esses números, porque para nos reportar lá a governança e a governabilidade. O setor público, tá? Ele não tem que ter esses superávites financeiros altíssimos. Isso, para o bom leitor, demonstra uma incapacidade de aplicação de recursos. Mesmo que o recurso seja vinculado, e com certeza como nós temos aí em diversos fundos municipais, carimbo para criança e adolescente, carimbo para assistência, carimbo para saúde, mesmo com essa afetação dessa conta bancária, dessa receita, tem que haver, por parte do gestor público, tá, projetos que venham a aplicar essa sobra, tá, esse superávit. Por quê? Porque tudo que se arrecada é para a sociedade. Entendam? Então, é um ponto, para mim, crucial, estratégico. Trabalhos, iniciativas, celeridade, para que o que existe de sobra, independente da aplicação, da vinculação que deve existir, hoje em dia ninguém dá cheque em branco para mais ninguém, tudo que se recebe tem uma destinação, sim. A exceção, nós temos aí as transferências constitucionais, no mais, a aplicação é vinculada. Independente disso, tudo que se recebe tem que ter um projeto prévio para uma rápida aplicação de recursos. Tá? É muito comum no setor público se demorar 2, 3, 4 anos para o processo de captação de recurso e depois não ter condições de aplicar. E, sendo assim a incompetência maior, tem que devolver esse recurso para quem repassou. Nós deparamos com isso e os municípios sofrem com isso. Tá? Bom, um outro ponto que eu queria aqui ressaltar
com vocês diz respeito à situação como um todo de Brumadinho. Tá? Ou seja, apesar de faltar essa visão do planejamento do hoje para amanhã, em termos de explicitação isso no PPAJ, eu acho que isso tem que ser colocado como conteúdo do PPAJ. Tá? Apesar de nós não termos uma clareza, principalmente na parte de prestação de serviço, eu estou me referindo, gente, a um relatório que tenha lá, tá? Ações na área da saúde básica, ok? Número de atendimentos previstos, 1.000. Número executados no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, tá vendo? 500 a executar. E quanto que custou até agora? Ou seja, eu estou me referindo ao misto de um sistema de custos, tá, com uma contabilização analítica específica de prestação de serviço. A informação existe, a informação está na ponta. Quando a gente vê Brumadinho, tá, com os 3 maiores órgãos, Secretaria de Obras e Serviços, 136 milhões para 2020, Saúde, 104 milhões, e Educação, 56 milhões, com certeza esses órgãos, na gaveta dos gestores ou nos gerentes, nós temos a destinação física disso. Pelo menos um planejamento básico sobre isso. Então vamos tirar isso da gaveta, vamos colocar numa informação sistematizada e vamos estar divulgando isso periodicamente. Isso é uma cobrança que tem que existir pelo controle externo, social e até agora institucional. E aí a gente desperta nesses órgãos a responsabilidade fiscal. Tá? Isso é responsabilidade fiscal, de divulgar aquilo que é inerente a cada órgão. Tá? Responsabilidade fiscal não é apenas autorizar ou não uma licitação. Responsabilidade fiscal também é divulgar aquilo que é de competência de cada órgão executar. Bom, eu não quero estender mais a minha fala para não ser repetitivo, né, ao que foi colocado anteriormente, mas eu fecho falando de um ponto que é crucial. Eu acho que cabe, num debate como esse, a gente estar tocando também. É o exercício do planejamento, o exercício da coordenação. Essa coordenação, ela tem que ser apoiada na área de finanças, na área de planejamento e, principalmente, nas áreas específicas de gestão. Tá? Em épocas como essa que vivemos, que temos essa meta a cumprir, e com essa situação atípica, né, esse risco fiscal que se concretizou, essa pandemia, Brumadinho tem uma reserva. Tá? Uma reserva que tem que ser analisada para verificar como conduzir e servir até como suporte para sair dessa situação extremamente grave que se envolveu nesses últimos anos. Então, aí fica também essa mensagem. Vamos aproveitar a estrutura que nós temos hoje, né, de receita e despesa fiscais para poder colocar isso numa coordenação institucional e trazer resposta para a sociedade. Tá bom? Eu agradeço, então, e fico à disposição aí para qualquer questionamento. Muito obrigado, Amaro. Uma fala também muito precisa, muito detalhada, de uma pessoa que se dedicou a analisar, né, profundamente as contas do município. Eu, como pessoa que tenho vínculos com Brumadinho, tenho parentes e amigos lá, te agradeço de coração. Esse é um trabalho importantíssimo.
A gente já tem algumas questões aqui no chat e a gente pode abrir também para as conversas, né? Pois não, Leis? Antes de a gente ir para o debate, eu só queria trazer uma informação para agregar no que o professor Amaro trouxe, que eu acho que ela é muito relevante, porque o professor Amaro ele comparou 2019 e 2020 durante a fala dele, e pelo observatório eu venho acompanhando as contas desde 2016. E aí eu queria falar o seguinte, que 2016, Brumadinho, o orçamento de Brumadinho girava em torno só para simplificar, vamos pensar em 188 milhões. Quando foi 2014, quando foi 2016, 2017, com a crise financeira do Brasil, crise fiscal, esse orçamento caiu para 160, 170. Ficou ali, 2016, 2017. E aí, o que acontece? De onde vem esse dinheiro todo? Ele vem exatamente da tragédia crime. Esse dinheiro todo de 2019, o orçamento, ele passa de uma previsão inicial de 204, por aí, para 315, né? Então, deu um salto e pega o município realmente, 2019, por mais que a Secretaria de Obras tenha jogado asfalto nas vias, até sem o devido planejamento das obras, a gente está sabendo disso, a gente viu isso acontecer por aqui, então houve um gasto forte, mas muito aquém daquilo que poderia ter sido e que provavelmente a máquina pode estar se preparando para gastar em 2020, né? Então, eu acho que a gente não pode esquecer que esse é um dinheiro muito... que tem muita dor, né? Tem muito sangue, tem muita... Então, é um problema. E aí, mais problemático ainda é a participação social, que ela precisa se intensificar e a gente precisa ampliar o diálogo nosso na região. Era isso. Obrigado, Leis. É muito importante essa fala, né? Para um município que quem conhece Brumadinho, tem pesquisado, atuado, sabe que é um município muito extenso territorialmente, com muitos grupos sociais distintos, com muita diversidade, grupos quilombolas, na fronteira com Bicas tem uma comunidade indígena, assentamentos de agricultura, de pequenos agricultores, né? É uma região turística, mas também com comércio no centro. Eu vou passar para as questões, e olha que legal, queria mandar um abraço para todos e todas. Tem gente do Brasil todo aqui, a comunidade de administração pública da ANPAD está aqui, o professor Fabiano Halp mandou uma observação aqui. E aí, ó, eu vou passar, fiquem à vontade, tanto o Amaro quanto a Leice, por favor, nos comentários, tá? A Edna perguntou assim: professor Amaro, o senhor vislumbra uma ação efetiva que possa engajar a sociedade a esse acompanhamento, participação na governança do município? E aí o Fabiano Halp, né, o professor Fabiano, falou: a transformação da linguagem contábil parece central nesse ponto. E a Adriane, professora da PUC, seja bem-vinda também, Adriane Carvalho, dos Sistemas de Informação e da Administração, falou: olha, é preciso que as informações sejam colocadas no contexto dos cidadãos, o que implica em mudar a linguagem. Então, eu queria que vocês fizessem uma primeira rodada de comentários sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou passar também um comentário da Lúcia Carini, professora da PUC, também da arquitetura. Me parece, né, pessoal, que é preciso uma ação pública de vários saberes, né? Administração pública, contabilidade, planejamento e a arquitetura e o planejamento regional, os sistemas de informação. Então, comentem isso, por favor. Tá? A Edna da Cenário Consultoria, né, Edna? Que mandou a pergunta. Isso mesmo. Eu posso começar? Fica à vontade. Bom, você sabe que nós estamos falando aqui de um ponto que é o exercício da cidadania, né? Ou seja, a participação da sociedade na gestão pública
passa por uma conscientização. E aí que entra a minha fala que eu tenho todos os dias em sala de aula, né? É conscientizar as pessoas, e aí alunos do ensino superior ou uma plateia como essa aqui de hoje, a gente tem essa oportunidade de estar falando, né, de estar buscando adeptos para estar divulgando isso. O grande problema da contabilidade governamental é que durante muitos anos ela se fechou, ela ficou enclausurada. Ela não preocupou em divulgar as informações, e sim cumpriu o rito processual, o rito legal. Está entendendo? Então, hoje não. Hoje existe uma consciência maior de divulgar com maior facilidade de entendimento. A gente pega um relatório da Receita, tá, de Brumadinho, a gente vê lá a receita bruta e as deduções. Há poucos anos atrás, isso não era possível. Tá vendo? Então, essa informação de bruto e líquido já está indo para a sociedade. Então, ficava só no gestor público municipal. Então, esse é um ponto, tá? Ou seja, atrair a sociedade pela facilidade da informação. Tá? Agora, o outro ponto é a gente trabalhar de uma maneira que passe também a credibilidade pela administração pública, sabe? A gente, como servidor público, isso que foi colocado aí por você, Théo, da questão da classe, né, do servidor, é importante a gente dizer o seguinte: a gente tem que fazer por onde também. Tá? A gente tem que fazer por onde. A gente tem que trabalhar de uma maneira que crie essa respeitabilidade perante a sociedade. Essa é uma postura que eu sempre tentei levar comigo. Tá? Ou seja, na parte técnica, você chamar as pessoas para uma discussão como essa do orçamento, como a política que nós vamos fazer aqui também, a locativa, e que isso venha trazer adeptos para o planejamento, para os instrumentos de planejamento, para o instrumento de controle interno, e, sobretudo, que os políticos que estão no patamar superior, que estão na administração superior, e que muitas vezes chegam sem o conhecimento de causa, esse é um problema sério, tá? A pessoa chega para ser gestora pública, ser prefeita, ser governadora, sem conhecimento. Tem que passar por uma escola de governo. A gente que trabalha nessa área, essas pessoas não podem assumir sem conhecimento prévio, para que elas deem uma maior respeitabilidade ao próprio trabalho e deem respaldo para os técnicos. Tá? Não adianta um governador, um presidente, um prefeito simplesmente desautorizar. Ele tem que estar trabalhando em cima de uma sintonia. Isso a gente sente muita falta. Okay? Bom, Amaro, obrigado. Eu queria vincular essa sua fala para relembrar leis, para falar desse projeto de formação para o controle social em Brumadinho, que é uma parceria do curso de Ciências Contábeis da PUC com o Observatório Social. Mas eu acho que a Edna quer falar também, né, Edna? Você quer fazer um comentário? Só um comentário. Eu acho que essa questão da linguagem é importante, né? A questão do respeito, né? Da credibilidade da informação pública. E um outro fato que é desafiador, né? Mesmo que a gente facilite a linguagem, que a gente tenha esse respeito aí, né? Mais reforçado, é chegar no cidadão, né? Muitos deles não têm acesso nem sabe que existe a informação, e nem tem acesso aos mecanismos, às estruturas, né? E eu vejo muito assim um trabalho, uma necessidade, eu não sei se é esse o caminho não, né? Mas de como se você pudesse distribuir essas informações em bairros, né? A questão de ter, aqui a gente fala de ter uma matriz, né? Ter uma central de informação, mas você pulverizar essa informação local, in loco, ir lá e levar a informação ao cidadão, né? Porque eu acho que essa dificuldade do cidadão buscar também, onde que ele vai buscar? Ele se sente meio perdido nessa história, né? Eu falo de capilaridade, a palavra certa talvez seria essa, capilaridade nas regiões que seriam mais necessárias você também levar a informação. E demonstrar os meios de informações possíveis, né, deles acompanharem. E por que acompanharem? A questão da cidadania, né, formação cidadã, né. Só isso.
Obrigado, Ed. Leice, por favor. Enquanto eu vou assim para um caminho do meio aí nas últimas falas, sabe? Em primeiro lugar, eu acho mesmo que na administração pública existe uma distância entre a lei e a prática. Essa distância sempre vai haver. É a mesma coisa que existe a distância entre o que a gente planeja e o que a gente faz. Essa distância existe. E o problema é que nós precisamos que a estrutura institucional e sociedade civil auxilie para que essa distância seja a menor possível e para que ela não comprometa o interesse público. Então, significa que é preciso que tenha mecanismos de constrangimento e de coerção, de tal forma que as pessoas se sintam mais motivadas a cumprir a legislação. Agora, a ideia de ter uma população, um conjunto de pessoas absolutamente exercendo a cidadania, muito fiscal, isso, a minha prática de vida me indica que isso tem uma esperança vã, porque a economia já explica isso, a gente tem um trade-off entre uma competição, né, entre a nossa vida pessoal, profissional e aquilo que a gente pode fazer pela sociedade. Então, será que nós temos mesmo, cada cidadão aí, 5, 6 horas por semana para ficar entendendo um monte de coisa? A gente não tem. Agora, como é que a gente constrói uma coesão social capaz de causar esse constrangimento mínimo? Que é a discussão que a gente está aqui. E aí entra com a PUC e entra uma organização da sociedade civil. Falando em Brumadinho, a gente vê que lá em Brumadinho a confiança da própria sociedade, dos respondentes, nas instituições da sociedade civil ainda é precária. Então, a gente tem que também conseguir trazer, mostrar, né, assim, tanto o professor Amaro quanto a Edna falaram isso, né, de mostrar que o cidadão pode acreditar, que tem uma confiança. Gerar essa confiança é absolutamente necessário. Então, medidas práticas a gente precisa ter, porque senão a gente vai cada vez mais nesse buraco sem fundo, da distância enorme entre lei e prática, ficarmos sem termos os resultados, como o professor Amaro mostra, né, da execução dos tributos, do dinheiro público, e uma sociedade sem alcançar. O projeto que a gente tem, não podemos esperar que em 2, 3 meses, 6 meses, eles tragam os resultados, porque não é assim rápido, é coisa de 2 anos. Então, nós estamos com o projeto de mostrarmos, por exemplo, todos os relatórios que o professor Amaro está falando, um podcast linguagem cidadã mesmo, sobre o que representa, por exemplo, o dinheiro da CEFEM. O que é a CEFEM? O que a lei diz que tem que ser? O que está acontecendo? Então, numa linguagem cidadã, nós vamos gerar isso, gerar essas informações. E aí, o Estado está falando em linguagem cidadã há muito tempo. Só que a lógica do burocrata, da pessoa, a minha lógica, por exemplo, ela é completamente diferente da lógica do cidadão. Então, entre o que a lei se escreve e que pode falar no podcast, tem uma distância enorme. Alguém da sociedade civil tem que pegar aquilo que eu estou escrevendo, ou que um técnico de contabilidade está escrevendo, e traduzir para a sociedade. Qual a referência que a sociedade tem? E aí a universidade também entra para nos ajudar muito nisso. Então, a gente está formando, a gente teve 4 dias de capacitação, né, em termos de orçamento público, e aí nós estamos formando os grupos de trabalho, já temos um grupo formado com a economia, né, que vai ter um foco muito específico, e tem fala com a questão da minha dependência, porque é estudar essa estrutura de receita e pensar quais setores
que a gente precisa agir para mudar esse perfil da economia local, né? Então, a economia vai andar muito aí. Lá com a turma da Fátima, né, do Amaro, Ciências Contábeis, a gente estabelecemos 2 linhas, que é a parte de consistência dos relatórios, né, e pensar a questão da responsabilidade fiscal do município, né? E eu acho que é bem a fala do professor Amaro, eu acho que está dialogando bem. Falta a gente discutir com a administração, porque, segundo a professora Fátima, a administração também vem. Então, a ideia é gerar um material para publicarmos, o lançamento está previsto para o dia 25 de novembro, e nós vamos entrar com os dados de 2019, então, em termos de orçamento, é isso que a gente vai oferecer, e para as organizações da sociedade civil, o pessoal está trabalhando com a UFMG, o pessoal do professor André, para gerar uma cartografia, de tal forma que as organizações da sociedade civil possam expressar para os cidadãos como é que está fazendo o território, né? Então, assim, é um trabalho de muito esforço, de muitos desafios, que vai nos exigir. Agora, vai exigir não dos cidadãos como um todo, porque a gente precisa gerar, no meu entendimento, nos cidadãos como um todo, é força coletiva. Na hora que a gente tiver, por exemplo, a audiência do orçamento público, que ela se torne mesmo um compromisso da população, que esteja ocupando espaço para que aquilo que o observatório, as organizações mais que se dedicam mais tempo, que tem condição de ficar mais tempo, as bandeiras, aonde que precisa mudar, porque, gente, vocês não vão imaginar o que é. O Observatório Social, por exemplo, até 2018, a gente ia para todas as audiências públicas com trabalho, fazendo sugestão. Aí teve, em 2018, o Poder Legislativo de Brumadinho disse o seguinte: nós estamos aprovando todas as sugestões da sociedade civil. Nós comemoramos. Só que depois a gente descobriu o que era. Eles anexaram todas as sugestões ao orçamento, o que era uma coisa esdrúxula. E a nossa sugestão era: retire o artigo tal. O que vira uma peça onde você diz assim, a sugestão é: retira, modifica os artigos, e aí eles juntam aquela peça, junta as sugestões. Nós estamos aprovando todas as sugestões da sociedade civil. É uma coisa assim, quase que pavorosa do ponto de vista de funcionamento institucional. Então, é algo muito precário que a gente precisa desenvolver. E esse acordo, essa parceria com a PUC é para nós muito importante, porque nós não temos braços. Essa fragmentação, fragilização da sociedade civil faz com que nós sejamos extremamente curtos. Então, bom, eu até me emociono e agradeço muito em nome de tudo que a gente está fazendo. Luiz, Amaro e todas aqui, a gente está caminhando para a reta final, debate muito rico, né? Agradeço a participação de todos e todas. Eu vou colocar mais uma rodada, tentar articular alguns comentários aqui do chat, e aí eu vou pedir que o Amaro e a Leis façam uma resposta e um comentário final, para a gente fechar, né? Eu também vou fazer um comentário final, convidando a todos e todas para outras rodadas de debates sobre os temas, né? Eu queria destacar aqui a Lúcia Carini, que é professora da PUC da Arquitetura, coordena o projeto Brumas Colabora, e semana passada houve uma discussão sobre plano diretor, sobre planejamento territorial de Brumadinho, né? Comentou ali do município também está permeado por obras, né? E a Ana Luísa Lana também falou, né, questionou, mas e aí as verbas de saúde, né? Por que o atendimento da saúde muitas vezes parece estar aquém das demandas do município, depois, principalmente, da tragédia crime. A gente sabe que teve um impacto forte na demanda por serviço de saúde, né? E o Alexandre Rodrigues fez comentários muito ricos aqui no site e colocou um link para um artigo que ele publicou com a professora Suzana Braga Rodrigues,
Então, depois recuperem aí essa publicação, pessoal, que é muito rica, né? Obrigado também pela participação, Alexandre. O Alexandre também coloca aí os desafios da aplicação do CEFEM. E aí eu vou passar a bola dizendo assim, ó, a contabilidade é muito importante, amarro leis para o controle social, para o bom exercício da função do funcionário público, do burocrata, né? A transparência também é essencial e talvez e também pensar os destinos do município a partir da estrutura econômica, né? Com os nossos colegas da economia, né, Tânia? Mas eu acho que a administração e a administração pública em específico também tem seu papel importante quando a gente passa a problematizar não só a alocação do recurso, mas o porquê dessa alocação, né? E analisando aí onde ela acontece, por que acontece e de que forma acontece. Então, se vocês puderem comentar tudo isso, né? O desconhecimento da CEFEM, o Alexandre narrou aqui a aplicação de CEFEM para meios assim, questionáveis, né? E também a cidade virou um canteiro de obras, mas talvez com muito ativismo, né? Muito investimento e pouco impacto, né? Eu queria que o Amaro e a Leis comentassem, e aí a gente vai encerrar depois disso, tá? Um debate muito rico, né, pessoal? Muito bom mesmo, muito bom mesmo, alto nível. O Alexandre estava querendo comentar um pouquinho, depois acho que se quiser dar um espaço para ele também, o Alexandre Rodrigues. Certo. Desculpa, Alexandre, eu não percebi que... Você quer fazer uma pergunta ou uma colocação? Bem, a fala do professor Mário, do professor Leis, foram excelentes, eu estou bem alinhado aí ao pensamento deles. Enfim, é mais um complemento, não é? Eu tenho feito estudo aí nos últimos anos, quando eu estava fazendo doutorado, orientado aí pela professora Suzana, sobre a aplicação de CEFEM, né? De royalties de modo geral, assim, popularmente falando, e essa é uma receita que me preocupa. Durante 15 anos eu trabalhei aqui na Agência Nacional de Mineração, fazendo a distribuição de royalties. Mensalmente eu distribuo cerca de 500 milhões de reais aí, para os municípios em particular. É muito dinheiro. Nós tivemos uma mudança recente na lei, a Lei 3.540, que alterou as alíquotas, alterou a base de cálculo, e com isso houve um salto na arrecadação desses municípios. Eu até percebi na fala do professor Amaro, falando mais assim do orçamento como um todo, e não especificamente da CEFEM, que é o meu objeto de estudo, mas essa receita ela é fundamental. Ela não é carimbada, ela não é vinculada. Existe apenas uma sugestão para aplicação em projetos de infraestrutura, de saneamento, enfim. E é muito recente, é de 2017, a obrigatoriedade de prestação de contas. Eu apresentei um trabalho no ANAMPAD há alguns dias, mostrando justamente essa questão, que o investimento está aumentando, sim, como o professor Amaro já sugeriu para o caso de Brumadinho, mas a forma como ele está sendo investido é um pouco estranho. Aumenta pouco o gasto em saneamento e aumenta muito em obras de infraestruturas, praças, ruas. Eu já tenho observado uma tendência de uso político disso, porque o número de cargos comissionados aumenta consideravelmente nos municípios que são mineradores. Então, é uma situação um pouco complicada. O fato de o município prestar contas não quer dizer que ele gaste bem, conforme eu comentei. Há casos esdrúxulos aí de uso de CEFEM para pagamento de serviços funerários, para times de futebol, que eu fico com um certo receio. Não é ilegal, mas talvez seja imoral o uso dessas receitas. Enfim, é algo que a gente precisa, de fato, estar acompanhando assim, um pouco mais de perto, porque é vergonhoso. Nós temos municípios como Mariana, que num período de 9 anos houve 7 prefeitos. Eu fiz um estudo estatístico mostrando que a maior arrecadação de CEFEM está relacionada ao que eu chamei de corrupção, que é a cassação do prefeito. A probabilidade aumenta 6 vezes a partir de determinado nível, não é? E o número
número de prefeitos que são cassados especificamente por mau uso da CEFEM, o Tribunal de Contas do Estado não dá conta de acompanhar. É por isso que nós vamos lançar aí essa semana, foi aprovado pela diretoria da ANM, o observatório da CEFEM, nós vamos firmar um convênio com os municípios para que, voluntariamente, eles possam nos informar e nós divulgarmos por meio desse observatório onde e como eles prestam contas do uso da CEFEM. Deixando claro que não é o objetivo da ANM saber como os municípios aplicam. Nós vamos até o momento da distribuição dos royalties. Mas eu, como servidor, como cidadão, eu fiquei muitos anos me perguntando, poxa, nós distribuímos para Itabirito, que é a minha cidade natal, mais de 70 milhões de CEFEM por ano. E quando eu ia à casa da minha mãe, eu voltava à cidade, cadê? Onde realmente isso está realmente sendo aplicado? Porque, de fato, a gente quer sim que o município tenha muitos recursos, a gente sabe que os municípios precisam, mas eu tenho a impressão de que mais dinheiro não está sendo convertido necessariamente em mais serviços à população. O uso não tem sido eficiente. Eu acredito que esse controle social, vindo por meio de conselhos municipais, de repente, ou criação de fundos municipais para tirar um pouco, né, somente do poder público para tomar a decisão da alocação do recurso, possa contribuir para um melhor uso. A gente não pode... dinheiro de minério é um dinheiro sério, não tem duas safras. Não tem duas safras. Então, enfim, esse debate, nesse aspecto, ele é extremamente rico, pertinente. Enfim, parabéns aí pela organização. Bom, deixa eu só fazer uma fala. Obrigado pelos comentários sensacionais e parabéns pelos trabalhos, tá? E mais feliz ainda de você ter apresentado o ENAMPAD, tá? Espero que você sempre mire a área de administração pública do ENAMPAD. Sim. Né, Fabiano? Acho que o Fabiano está aqui conosco para mandar seus trabalhos, para dialogar conosco. Vou passar, então, para o Amaro e para a Leis, por favor. Né? Alexandre, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho como cidadão, como servidor público, e como estudante. Estudante com essa pós-graduação, no nicho, né, de aplicação de recurso público, a CEFEM. O que você colocou, Alexandre, não acontece só com a CEFEM, não. Tá? Acontece com o salário da educação, acontece no custeio da ação pública, acontece com a administração previdenciária. Nós temos esse senão. Tá? O CEFEM que você mencionou, nós temos uma identificação contábil lá. Eu cito até o código. Tá vendo? Quer dizer, a estratificação está feita. Agora, a qualidade da aplicação, que é o grande X da questão. Tá vendo? E digo mais, eu não sei se a instituição de um fundo vai resolver essa questão também não, viu? Nós temos no Brasil inteiro uma gestão por fundos. Muita conta vinculada. Tá? Agora, nós temos que ter um olhar para aquilo que eu já disse, e você reafirmou isso aí, na qualidade da aplicação desse recurso. Essa é a verdade. Está entendendo? Então, municípios como o de Brumadinho, que tem um valor altíssimo, né, da CEFEM, o olhar tem que ser mais detalhado, mais criterioso do que outros, até mesmo como Belo Horizonte, que tem uma arrecadação menor. Você está entendendo, CEFEM? Então, é diferente a gente lidar com o CEFEM de Brumadinho que a gente lidar com o CEFEM de BH. Está entendendo? É questão de relevância, é questão de abrangência. Aí entra o que você mesmo colocou, ou seja, os gestores passam a ser impedidos de continuar a administração porque pensam que pode tudo. Entendeu? Então, eu diria assim, o misto de uma imposição mais ativa com uma boa intenção, tá? Com a questão da moralidade, mais do que a questão da legalidade. Porque, caso contrário, a gente vai colocar todo mundo numa vala comum aí. A gente não pode realmente, como você colocou, IPTU com CEFEM, são duas fontes específicas, totalmente diferentes. Né? A generalidade de uma não quer dizer que vai ser a generalidade de outra. Mas, no entanto, a gente depara com isso. Do ponto de vista contábil, a informação está disponível, específica. Agora, falta vontade política de uma boa aplicação. Sim, sim. Ok?
Leis, por favor. Então, a gente só quero agradecer mesmo e dizer, né, finalizando, que eu acho que a gente vai ter uma administração pública de qualidade quando a gente conseguir avançar com a democracia no Brasil. Quer dizer, que essa democracia, ela realmente garanta, né, a soberania popular, mas soberania significa que nós temos capacidade de participação de fato, né, e para isso a gente precisa, no âmbito da sociedade civil, estabelecer mais pontes entre os movimentos sociais. Isso é importantíssimo, no Brumadinho é o caso, fazermos o que nós estamos fazendo em relação à PUC, né, que é estabelecer um laço com a construção do saber acadêmico, que auxilia demais e traz uma legitimidade grande, né, e fora disso, eu acho que a gente tem que se dar ao trabalho, né? Ainda que nem todos não possamos esperar que de uma forma majoritária, né, a população tenha a dedicação que alguns grupos possam ter, mas a gente precisa de que tenhamos um número suficiente de pessoas envolvidas com o tema, dando tempo para fortalecimento, porque a gente só vai fortalecer a administração pública, fazer com que realmente palavras como governança, governabilidade saiam, né, ou as próprias contas públicas saiam de uma representação formal para ter mesmo um resultado prático de sociedade. Eu acho que isso é bastante importante e eu acho que a gente está na caminhada. Muito cuidado, eu acho que essa fala, né, de que a gente tem que tomar cuidado para não jogar água suja com o bebê dentro, ou seja, administração pública e Estado, né, tal como a gente está ainda no mundo, são absolutamente centrais nesse debate, né? A gente não pode entrar naquela ilusão de que eu vou aceitar essa fala de que a administração pública é um locus, né, de gente ineficiente e corrupta. A gente tem que combater isso, não é para isso que controle social e transparência é necessário, é para uma construção social de uma democracia de qualidade. Então, acho que é isso, e temos muito o que fazer, né, na sociedade de Brumadinho. Espero que a gente possa juntar muitos braços por isso. E sobre a CEFEM, eu disse no chat, o Tribunal de Contas aprovou uma resolução que vai obrigar os municípios a detalhar os gastos assim, feito com o dinheiro da CEFEM, né? Porque até agora não existia essa obrigatoriedade de detalhar a despesa. Então, doravante vai ser feito isso, e aí a sociedade civil tem que entrar, porque a legislação diz que, preferencialmente, o percentual de 20% deve ser gasto com meio ambiente, com tecnologia, etc. Então, assim, a discricionalidade é do gestor, mas na linha de raciocínio que a gente está trazendo aqui, é uma sociedade participativa que vai fazer com que o planejamento e a aplicação do recurso se dê mesmo alinhado ao interesse público. Essa é a minha visão. Olha, eu quero agradecer muitíssimo, então, mais uma vez, a presença, o tempo, a energia, o carinho da Leice, né, do Amaro, na nossa reunião, de todos e todas que estiveram aqui, participaram, um debate extremamente rico, né, e importante, que nos convida a ações posteriores a esse momento aqui, de encontro, de debate e reflexão, né? Eu, como pessoa que tem vínculos com Brumadinho, história afetiva, família, né? Eu agradeço profundamente, né? Toda a atenção, cuidado, conhecimento aplicado em Brumadinho é um carinho que a gente faz com esse território tão sofrido, né?
Eu quero convidar também a todos e todas a participarem de outras rodadas desses seminários que a gente está fazendo, rodas de conversa. Hoje à tarde a gente vai ter um debate com a Ana Luísa Elana Pinto, que está aqui, né? Mediado pela Eliane Torga e a professora Carolina Rezende, que estava aqui, né? Sobre as questões, os impactos psíquicos, sociais na população local. E à noite, às 19 horas, a gente tem um debate com a professora Tânia Cristina Teixeira, que vai mediar, com falas também, né, da professora Tânia Ferreira, que estuda minério dependência e desenvolvimento de territórios mineradores, e a Valéria Carneiro, que é uma pessoa que organiza e coordena as ações do assentamento Pastorinhas, em Brumadinho, né? Obrigado, pessoal, viu? Foi muito rico, muito proveitoso. Esse debate ele está sendo gravado, depois a nossa equipe vai editar, vai colocar num canal do YouTube, tá? E posteriormente a gente vai veicular muitos podcasts, informações. Então, todo o pessoal aí do controle social, da transparência pública, está convidado também a mandar podcasts lá para a gente, e mini vídeos e depoimentos, tá bom? Então, eu vou despedir, reforçando de novo o agradecimento para o pessoal que, às vezes, fica invisível e foi essencial aqui também. Tem a equipe do projeto de extensão Universidade Aberta, Bernardo Carrusca, Thales Cordeiro, Frederico Dornelas, Amanda Carolina, né, e a Patrícia dos Anjos, tá? Uma equipe muito querida. Um abração, pessoal. Bom almoço, boa tarde, tudo de bom. Muita saúde e proteção, né? Nesses tempos são necessários. Forte abraço para todos. Forte abraço, Amaro. Obrigado, tchau. Foi muito bom, Theo. Foi sensacional, muito bom. Demais. Eu estou super feliz, viu, gente? Estou muito contente. Amaro, você show de bola, mais além, viu? Show de bola. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau.